Como diz então o intérprete, de maneira arguta, a percepção da ordem existente, compreendida como calabouço, não é causa, mas consequência de uma afirmação anterior que, portanto, a apreende como calabouço. E a positividade constrangedora de uma ordem infinita, o autor não opõe a negatividade, a recusa e a nadificação dessa ordem, porém a força de afirmação de uma outra positividade. Assim, se a subjetividade do ser em revolta, tal como ele o entende, é estranha às formas e limites externos do mundo existente, isso se deve mais ao fato de que ela é produto imanente, essa subjetividade é produto imanente e possível de outras forças do fora, forças de uma natureza diferente, de onde essa subjetividade retira o seu poder. Eu volto um segundo à angústia nessa escala maior. Como vimos, ela não tem para Simondon um caráter excepcional, e ela não caracteriza necessariamente uma situação de impasse, ou mesmo de momento passageiro a ser compensado num reequilíbrio almejado. Ela é uma condução intersticial de uma relação e de uma recomposição da ordem das coisas. Ela é coextensiva aos seres novos que os estados de emoção tornam possíveis. Quer dizer, aqui a emoção abre uma falha na ordem das coisas, dos papéis e das funções, falha que autoriza e pede uma recomposição. E a angústia está aí para colocar em evidência, mesmo que sob o modo desastroso ou catastrófico, as condições interiores e exteriores dessa recomposição. E aqui é preciso insistir novamente na diferença em Simondon entre o indivíduo e o sujeito. O sujeito não se identifica com os papéis, tipos, funções, enunciados significantes e dispositivos de ação e de enunciação que num ou noutro momento ou situação autorizariam alguém a dizer eu, tu, ele. A qualidade do sujeito, a experiência subjetiva depende de outra coisa, desse a mais do que si mesmo, de que o indivíduo é portador. E depende dessa alteridade indeterminada que cada indivíduo carrega em si mesmo. Segundo Coulson, essa distância entre o indivíduo e o sujeito poderia encontrar um paralelo na distância entre o eu e o si, tal como aparece em Nietzsche, sendo o eu como que prisioneiro da gramática, das suas funções, ao passo que o si poderia ser concebido, se aceitássemos a perspectiva de um Klossowski, como que a extremidade prolongada do caos, das forças corporantes. Para ficarmos numa imagem próxima a Deleuze, também sugerida por esse intérprete, o sujeito deixa de ser uma função derivada do enunciado para ser uma derivada do fora. Talvez já possamos, feito esse recorrido muito zigue-zagueante por alguns tópicos de Simondon e de seus comentadores, extrair uma mínima conclusão a respeito dessa subjetividade aí pressuposta. Se o indivíduo carrega um mais que si mesmo, se o sujeito é, por definição, o indivíduo mais esse excesso que o rodeia, excesso de virtualidades não efetuadas, de potenciais, de possíveis, a incompletude atribuída a ele não é da ordem privativa, porém, ao contrário, diríamos, da ordem excessiva, uma espécie de reserva de ser ainda impolarizada, disponível, em espera, como disse Simondon. A incompletude do homem
deveria ser pensada em relação a esse potencial que ele carrega, que pode e deve tornar-se coletivo. Eu vou citar uma passagem de um texto da Muriel, retomando uma fórmula de Toni, nem sei se ela endossaria isso hoje, né? Mas como isso foi escrito há um tempo atrás, é de direito público, é de domínio público, digamos assim. Retomando uma fórmula de Toni Negri a propósito de Leopardi, poderia dizer-se do pensamento de Simondon que ele propõe um humanismo depois da morte do homem, um humanismo sem homem, que se edifica sobre as ruínas da antropologia, um humanismo que a questão kantiana, o que é o homem, substituiria a questão, quanto de potencial tem um homem para ir mais longe do que ele mesmo? Ou ainda, que pode um homem na medida em que ele não está só? E para finalizar, eu não tinha previsto, eu vou deixar esse pequena, é uma nota de rodapé, que eu me permito acrescentar aqui. Eu vou dar um salto, e esqueçam esse salto. O Giorgio Agamben observou que, no âmbito biopolítico, nós estamos como que fadados a nos instalar nesse entrecruzamento entre uma dessubjetivação e uma subjetivação impostas pelo biopoder. Simplificando, dessubjetivação significa aí redução da vida qualificada à vida nua, de bios em zoé. E subjetivação, entendida aqui majoritariamente como individualidades impostas por esse mesmo biopoder, tal como a bioidentidade, a biosociabilidade. Por exemplo, eu sou um cardíaco, faço parte dessa identidade, é um modo de subjetivação contemporâneo. E o Agamben tem uma ideia difícil, claro, que mereceria ser aprofundada, de que nenhum recuo é possível a partir desse entrecruzamento, que é preciso partir daí, dessa vida reduzida pelo biopoder à vida nua, e que não há outro ponto de apoio. Claro, é um problema cabeludíssimo, eu estou assim, cometendo um crime teórico de reduzir a essa frase, e que não dá para desenvolver aqui. Mas, em todo caso, me parece que Simondon nos oferece um instrumental riquíssimo para repensar tanto a dessubjetivação como a subjetivação, ou as subjetivações, hoje, numa chave outra, isto é, a partir desse entrelaçamento incessante de desindividuação e individuação, ou melhor, de individuações e desindividuações, sob o fundo dessa natureza metaestável, desse feixe de potenciais e de diferenças intensivas, irredutíveis à vida nua. Pois, como mostrou a Muriel Combe, num livro importantíssimo, chamado La Vie en Séparé, a vida é inseparada de sua allure. Como a gente traduziria isso? Laimert, allure. É mais do que aspecto, é mais como, talvez, estilo, tom. Como vocês traduziriam? É tão lindo, né? Allure. Bom, um ar. Em suma,
que eu queria dizer é que a ontogênese salpicada desses tópicos aparentemente negativos que eu colhi, né, essas palavras solidão, angústia, que a gente já... aparentemente negativos, porque Simondon vira tudo do avesso. Então, a ontogênese salpicada com esses tópicos, que a partir de Simondon dá para redescobrir sua função de passagem, Simondon e a ontogênese talvez se ofereçam mais e mais como uma perspectiva inusitada para repensar alguns dos estrangulamentos biopolíticos contemporâneos.